Passaram quase 5.000 anos. E, no entanto, se nos detivermos diante das pirâmides do Egito e fecharmos os olhos, ainda podemos sentir o sopro do vento do deserto, o eco de uma civilização que atravessa o tempo e nos toca a alma. Estas estruturas colossais, guardiãs silenciosas do passado, parecem respirar lentamente, custodiando segredos que desafiam a imaginação humana. Imagine-se ali, sobre a areia quente do Planalto, enquanto o sol desponta no horizonte, tingindo o céu com uma tela dourada e carmesim. Diante de si, gigantesca e enigmática, a grande pirâmide de Gizé recorta-se contra a luz da alvorada. É o amanhecer do Antigo Egito, um tempo em que deuses imortais caminhavam lado a lado. Quem foram estes homens que ousaram desafiar a própria... Construir uma pirâmide não era apenas um feito de engenharia. Era, acima de tudo, um ato sagrado. O faraó era um deus vivo, e a sua pirâmide era a sua ponte para a imortalidade, o portal de acesso ao reino dos deuses. Milhares de trabalhadores chegavam de todos os cantos do Egito. Eram homens livres, não escravos como tantas vezes se imaginou, orgulhosos por participarem numa missão divina. Primeiro, a escolha do local. Uma decisão de precisão cósmica. Não bastava que o terreno fosse plano. Tinha de ser um ponto sagrado, num diálogo silencioso com as constelações, orientado para o sol nascente e próximo do Nilo, a artéria vital que facilitaria o transporte. Sacerdotes consultavam os mapas celestes, astrônomos observavam os ciclos das estrelas. Uma vez escolhido o local, começava o trabalho mais invisível e fundamental: nivelar a base. Para criar uma fundação perfeitamente horizontal, os egípcios recorreram a um instrumento de uma simplicidade genial: a água. Escavaram uma rede de canais interligados na rocha, encheram-nos de água e marcaram o nível. Depois, esvaziaram os canais e desbastaram toda a rocha excedente até a linha marcada. O resultado foi uma superfície nivelada com uma precisão assombrosa, que a nossa tecnologia laser moderna confirma ser perfeita ao milímetro. Ido para o revestimento exterior, enquanto as de Assuão, a centenas de quilômetros a sul, eram a fonte do granito vermelho, usado nas câmaras internas. Os blocos eram cortados com ferramentas de cobre e pedras mais duras, como a dolerite. Um trabalho lento, exaustivo, mas de uma precisão cirúrgica. Cada bloco era marcado, catalogado e preparado para a sua jornada. O transporte era um feito logístico extraordinário. Os imensos blocos eram colocados sobre trenós de madeira. Para reduzir o atrito, um golpe de gênio. Homens caminhavam à frente, derramando água sobre a areia. Este gesto, aparentemente banal, compactava a areia e reduzia o esforço pela metade, permitindo que o impossível se tornasse realidade. Assim, pedra sobre pedra, estas montanhas artificiais ergueram-se, não como túmulos frios, mas como testamentos vibrantes de fé, engenho e da busca humana pela transcendência. Elas permanecem, não apenas como um marco na paisagem, mas como um espelho que reflete a nossa própria efemeridade e a nossa eterna ânsia de deixar uma marca indelével na areia do tempo. Sob o olhar inclemente do sol do deserto, uma tarefa de proporções míticas desdobrava-se. O desafio não era apenas cortar a pedra, mas movê-la. Para arrastar os colossais blocos de calcário e granito sobre a areia abrasadora, os engenheiros egípcios descobriram um segredo simples, porém genial: a areia molhada. Não encharcada, mas umedecida na medida exata. A água, em quantidade precisa, criava pontes capilares entre os grãos de areia, solidificando a superfície e reduzindo drasticamente o atrito. Esta revelação, confirmada por experiências modernas, reduzia para metade a força necessária para puxar os trenós de madeira. De repente, o impossível tornava-se exequível. Pedras pesando várias toneladas podiam ser deslocadas por equipas de dezenas de homens, movendo-se em perfeita coordenação, como um único organismo a pulsar ao ritmo de cânticos e tambores.
Quando a distância era um obstáculo maior, especialmente para o precioso granito extraído das pedreiras distantes de Assuão, a solução vinha das águas. O Nilo, a artéria vital do Egito, transformava-se na grande autoestrada da construção. Os blocos eram meticulosamente carregados em robustas embarcações de papiro e madeira, que gemiam sob o peso monumental. A natureza tornava-se uma aliada. Os construtores aguardavam a inundação anual do rio, uma dádiva dos deuses que elevava o nível da água e permitia que as barcaças navegassem mais perto do que nunca do planalto de Gizé. Para facilitar ainda mais a descarga, canais artificiais eram escavados com um esforço tremendo, ligando o rio diretamente ao estaleiro. O movimento dos materiais era uma sinfonia logística, orquestrada com uma precisão assombrosa. Cada grupo de operários tinha a sua função, cada carga o seu destino, cada dia a sua meta. Os escribas, com seus rolos de papiro, eram o sistema nervoso central desta operação colossal, registrando tudo: as horas de trabalho, as ferramentas distribuídas, as rações de pão e cerveja, e até o estado físico dos homens. O estaleiro não era um lugar de força bruta, mas uma sofisticada máquina administrativa. Uma vez no local, começava o verdadeiro desafio: a ascensão. Como erguer estes gigantes de pedra a centenas de metros de altura? As teorias mais credíveis apontam para o uso de rampas. Alguns arqueólogos defendem a existência de uma rampa externa, reta e imensa, que crescia frontalmente à pirâmide, uma estrutura monumental por si só. Outros propõem um sistema mais elegante, rampas em espiral que envolviam a pirâmide, subindo como uma serpente à medida que a estrutura ganhava altura. Contudo, uma teoria mais recente e fascinante sugere uma solução engenhosa e invisível: uma rampa interna, uma espiral oculta construída dentro da própria pirâmide, que hoje permanece como um fantasma na sua arquitetura. Esta hipótese é particularmente sedutora, pois explicaria muitas das anomalias estruturais detectadas por modernas tomografias de muões e scanners tridimensionais. Embora ainda seja debatida, oferece um vislumbre da complexidade e do gênio que se escondem por detrás de cada camada de pedra. Cada bloco era erguido lentamente, centímetro a centímetro, e posicionado com uma precisão que desafia a nossa compreensão moderna. Os egípcios não usavam argamassa para unir os blocos principais. A sua engenharia era muito mais refinada. As pedras eram talhadas e polidas com tal perfeição que se encaixavam umas nas outras por simples contato e fricção. A precisão era tal que nem a mais fina lâmina de um punhal poderia ser inserida entre as juntas. O estaleiro era um organismo vivo e pulsante. Centenas de equipas moviam-se em sincronia. Cortadores de pedra, transportadores, engenheiros que verificavam os ângulos com esquadros de madeira, supervisores e escribas. A construção de uma única pirâmide podia durar décadas, envolvendo o trabalho de gerações inteiras. Pais, filhos e netos dedicavam as suas vidas a uma única obra sagrada, na esperança de que o seu esforço garantisse a paz e a vida eterna ao seu soberano. Quando a pirâmide atingia sua forma final e o último bloco era colocado no topo, iniciava-se a fase da transfiguração. A estrutura era revestida com um manto ofuscante de calcário branco de Tura, polido até espelhar a divindade do sol. Este revestimento transformava o monumento num farol no deserto, uma joia geométrica que brilhava com uma luz intensa, visível a quilômetros de distância. Era o toque final, o símbolo da perfeição divina na Terra. Só então, no silêncio do seu coração de pedra, as câmaras funerárias eram seladas. A pirâmide não era apenas uma tumba. Era um instrumento de ascensão, uma escada para as estrelas. Cada bloco, um passo na jornada do faraó para a imortalidade. E hoje, milênios depois, estas estruturas permanecem, não como meros memoriais de reis esquecidos, mas como testemunhos eternos da ambição humana, da sua capacidade de moldar o mundo e de sonhar com a eternidade. No final, estas montanhas de pedra não foram erguidas para guardar a morte, mas para desafiar o próprio tempo,
garantindo que uma alma pudesse viver para sempre entre as estrelas. Sob o véu do mais absoluto segredo, o sarcófago do soberano era depositado no seu lugar de repouso final. Um ritual silencioso, conhecido apenas por um círculo restrito de sacerdotes e artífices, que culminava em cerimônias sagradas ecoando pelas câmaras de pedra. Concluído o rito, o complexo era hermeticamente selado. As rampas colossais que haviam servido para erguer a montanha de pedra eram meticulosamente desmanteladas, ou, por vezes, engenhosamente incorporadas na própria estrutura, tornando-se parte do enigma. O silêncio que se instalava era absoluto, final. A alma do faraó, liberta do seu invólucro mortal, podia então iniciar a sua jornada transcendental em direção às estrelas imperecíveis. Estas estruturas não eram meros túmulos. Eram máquinas cósmicas, erigidas com uma precisão assombrosa. As pirâmides eram orientadas com uma acuidade celestial em relação aos solstícios e equinócios, pontos cardeais do tempo no ciclo terrestre. Este alinhamento não era um mero feito arquitetônico. Estabelecia um elo indissolúvel entre o faraó e o ritmo do universo, garantindo que a sua alma real tivesse uma passagem direta, um corredor celestial para a imortalidade entre os deuses. A Grande Pirâmide de Gizé, em particular, guarda detalhes que desafiam a nossa compreensão da tecnologia antiga. Está perfeitamente alinhada com o norte geográfico, com uma margem de erro tão ínfima que seria notável mesmo para os padrões atuais. Tal precisão, alcançada há milênios, testemunha não apenas uma competência técnica e matemática extraordinária, mas também uma profunda convicção espiritual. Cada ângulo, cada corredor, cada face da pirâmide estava imbuída de um significado sagrado, um diálogo silencioso com os céus. No entanto, é no interior que a pirâmide revela outra história, uma narrativa de uma viagem interior e perigosa. As câmaras internas, os corredores estreitos e sinuosos, por vezes ascendentes, por vezes descendentes, e as câmaras funerárias seladas com blocos de granito de várias toneladas. Tudo aponta para uma complexa jornada espiritual que a alma deveria empreender. Estas passagens não eram vazias. As suas paredes estavam adornadas com hieróglifos sagrados, os chamados Textos das Pirâmides. Era um manual de instruções para a vida após a morte, um compêndio de fórmulas mágicas, feitiços de proteção e preces que garantiriam a segurança e o sucesso do faraó na sua perigosa viagem pelo submundo, rumo à eternidade. E quando se pensava que as pedras já haviam contado todas as suas histórias, a ciência moderna abriu uma nova e inesperada janela para o seu coração. No ano de 2017, uma investigação que utilizou partículas subatômicas, mensageiros fantasmagóricos do cosmos conhecidos como muões, revelou uma anomalia. Foi detetada uma vasta câmara, um vazio com o comprimento de um avião comercial, localizada por cima da grande galeria da pirâmide de Quéops. Nenhum ser humano a viu. Ninguém sabe o que contém. Permanece ali, intacta e inviolada há mais de 4 milênios, guardando um segredo que poderá reescrever para sempre a nossa compreensão do Antigo Egito. Será uma passagem esquecida pelos construtores? Uma segunda e verdadeira câmara funerária, escondida para iludir os saqueadores de túmulos? Ou uma engenhosa armadilha, um espaço projetado para aliviar a pressão estrutural sobre a galeria inferior? Cada hipótese abre um novo e fascinante capítulo do mistério. Cada nova descoberta, em vez de encerrar o caso, apenas o torna mais profundo, mais complexo. E assim, no coração destas montanhas artificiais, cumpria-se o início da eternidade. Cada pirâmide não era apenas um túmulo, mas um portal, um ponto de lançamento para as estrelas. O faraó, agora transfigurado num ser divino, abandonava o mundo dos vivos para se fundir com o cosmos, tornando-se parte da ordem eterna do universo, uma estrela no firmamento. O silêncio que hoje envolve estas estruturas é um silêncio denso, carregado de vozes antigas. São as vozes de pais e filhos,
de arquitetos e sacerdotes, de incontáveis mãos calejadas que esculpiram a história na pedra. Cada bloco, perfeitamente encaixado, conta uma história de sacrifício e visão, de fadiga inimaginável e de uma fé inabalável em algo que transcende o tempo e a própria vida. E enquanto o sol se põe lentamente sobre o deserto, tingindo as pedras milenares de tons de fogo e ouro, as sombras das pirâmides alongam-se como dedos ancestrais que tentam tocar o céu. É nesse momento, na quietude do crepúsculo, que se compreende verdadeiramente. Não se trata apenas do que se vê, da magnitude da pedra ou da perfeição da geometria. Aqui, a verdadeira medida da história não reside no que se vê, mas na imensidão do que se sente. Na vastidão do deserto, onde a areia engole o tempo, erguem-se monumentos que são mais do que pedra. São o sussurro de um sonho ancestral, a prova de que a humanidade, mesmo nos seus primórdios, soube olhar para o firmamento e desafiar o impossível. Cada bloco, pesando toneladas, foi erguido como um testamento à ambição de deixar uma marca indelével na pele da terra. Estar perante estas maravilhas não é ser apenas um espectador. É ser herdeiro dessa visão, parte de uma história que nos une e nos eleva. Uma história que nos recorda que, tal como aqueles construtores esquecidos, também nós podemos tocar as estrelas.